Nós estamos no nosso tema, o nosso tema é a pesca. E antes de nós entrarmos no nosso texto da mensagem, no Salmo 78, eu queria falar um pouquinho sobre a pesca. Porque a palavra do Senhor fala assim, Mateus 4:17, Jesus andando ao redor do mar da Galileia, ele viu 2 discípulos e ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em Lucas 5:10, Jesus ele reforça essa mensagem dizendo: doravante, daqui em diante, vocês serão pescadores de homens. Então, quem são os nossos peixes? Os nossos peixes são vidas, são pessoas preciosas, pessoas que o Senhor quer alcançar. O Senhor levantou pescadores que sabiam o que era a pesca e deu uma estratégia para eles. Vocês, a partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. Nós somos pescadores de homens, amém, queridos? Glória a Deus. Por isso que nós temos orado para que vidas sejam alcançadas. Mas a pergunta que fica na minha mente, na nossa mente: pescar da onde para onde? De que lugar para que lugar? A palavra de Deus, ela por si só, ela se completa, ela se define. E quando eu começo a enxergar da onde que Deus vai tirar o peixe e aonde Deus vai colocar o peixe, eu começo a citar Apocalipse 22, versículo 1, diz assim, que há um rio claro, brilhante como cristal, que desce do trono de Deus e do Cordeiro. Há um rio de água viva, brilhante como cristal, que desce do trono de Deus e do Cordeiro. Também Ezequiel 47 fala que o mesmo rio de água viva, ele vem do santuário, ele vem do templo do Senhor. Ele vem da porta do Oriente. Ele desce até as campinas, ele desce até a terra. O interessante é que fala que ele chega no Mar Morto. E lá Ezequiel 47 fala que essas águas vivas, toda criatura, por onde passar essas águas, essas criaturas receberão vida. A vida por onde passar essas águas. Eu começo a entender que tem um rio que está passando, vem do céu, está passando na terra, para alcançar esses peixes. Jesus, em João 7,38, ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É um rio que desce do céu, é um rio que vem do trono, que vem do Cordeiro, é um rio que desce nas campinas, que chega até no lugar da morte, no mar da morte, mas onde passa traz vida. E é um rio que quer passar dentro de mim, dentro de você. E para nós completarmos esse quebra-cabeça das Escrituras, Jesus em João 4,14, ele fala assim: a água que eu lhe der, se fará dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte que vai saltar, que ela vai ser catapultada, ela vai ser direcionada para essa eternidade. Quando eu olho esse rio e quando eu vejo o quebra-cabeça da própria Escritura, eu vejo um rio que sai do trono, um rio que desce à terra, um rio que alcança os homens, um rio que passa no nosso interior para trazer vida, e um rio que volta para a eternidade. E esse rio também, Salmo 46, versículo 4, fala assim: mesmo que haja tormento, que haja medo, que haja tempestade, há um rio, Salmo 46, 4, há um rio que alegra o povo de Deus. Quando eu olho o que a palavra de Deus faz com que a gente consiga entender, é um percurso, é um circuito. Vem do trono e volta para o trono. É uma forma de um círculo, de um anel. É um rio de vida que vem para alcançar homens e mulheres nessa terra, para pegar pessoas que estão na morte, pessoas que estão na morte espiritual, caminhando para a morte eterna, tirar essas pessoas da morte, santificá-las, prepará-las e levá-las de volta para o céu.
tudo vindo dele, passando por meio dele e voltando para ele. E essa forma de anel me remonta uma aliança. Deus tem uma aliança de vida para você. Deus tem uma aliança de vida para a sua igreja. Deus tem uma aliança de vida para esses peixes que vão sair do lugar da morte, que vão sair do lugar da escuridão, que vão sair do lugar das águas contaminadas, que vão sair das águas poluídas, que vão sair dessa morte. Às vezes você pode falar assim: eu não estou morto. Eu não conheço Jesus, mas eu não estou morto. Você que está me assistindo, quando você tira da tomada um ventilador, ele continua ainda girando, porque ele tem uma força estática que continua ainda fazendo ele girar. Mas logo, aquilo vai parar, porque ele está desplugado da sua fonte. Quem não está plugado na fonte, a vida vai acabar. A morte eterna é real. Mas há uma aliança que vem do Cordeiro. Há um rio de alegria, há um rio de amor, há um rio de vida. Há um rio que alegra o povo de Deus no meio da tormenta. Há um rio que preenche vazios, há um rio que traz significado, há um rio que faz um caminho, que faz uma trajetória, há um rio que te impulsiona, há um rio que te faz andar, que te faz viver, há um rio que te conecta com os céus, há um rio que faz você voltar para Deus. E esse rio é o lugar onde os peixes estão sendo pescados, onde as vidas estão sendo chamadas para saírem da morte para a vida. E se você já é um peixe desse rio, não queira ficar só na ribanceira, não queira ficar só ali nos cantinhos do rio. Esse rio é para você conhecer águas profundas. Esse rio é para abrir os teus olhos para a eternidade. Esse rio é para fluir do teu interior. Esse rio é para fazer coisas sobrenaturais dentro de você. Queridos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero falar que o Senhor está aqui e Ele quer fazer coisas poderosas na vida de algumas pessoas. Deus, Ele quer curar, já foi falado, mas Deus quer curar uma pessoa do rim direito. Deus me mostra o rim direito e Deus vai curar alguém do rim direito. Tem uma unção de cura, tem uma bola de fogo sendo direcionada, que vai curar pessoas. Eu vejo uma pessoa dando as costas para sua casa e saindo. Tem alguém aqui que abriu mão de situações dentro da sua família. E Deus está falando: faz o caminho de volta. É você que Deus vai usar para restaurar. Não importa se o outro errou, se o outro falhou. Hoje é Deus falando com você. Deus só te trouxe aqui para falar. Volta e faz o caminho de volta, porque essa restauração familiar depende de você. Eu vi uma pessoa, com a mão no olho. Eu não sei se alguém está com irritação, com problema numa vista só, mas o Espírito Santo vai curar. Tem um rio do céu se movimentando neste lugar. Tem um rio do céu se movimentando neste lugar. E Deus me traz pessoas que estavam fracas, enfraquecidas. E Deus fala para você, para os peixes de Jesus: saia das margens, saia das margens, saia das margens. Esse rio, Ele quer que você conheça as coisas da profundeza do coração de Deus. Ele quer te chamar para um lugar de relacionamento, onde você vai experimentar coisas incríveis e poderosas. É o Setembro Amarelo, e Deus me mostrava uma foca, alguém que estava pensando em morte, e até com foca. Deus está dando livramento hoje, porque essa dor de angústia do teu peito está sendo tirada nessa noite. Era uma dor insuportável na boca do estômago, mas o Espírito Santo está tirando hoje, porque o Deus da vida está trazendo um rio de vida para alcançar os seus peixes, para alcançar as suas almas, para alcançar os seus filhos e as suas filhas, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Se você crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Salmo 78, queridos.
A pastora deu um desafio, falar sobre pesca geracional. Pesca geracional. Precisaríamos de uma apostila ou de um seminário para falar sobre pesca geracional. Mas eu quero ver o que o Espírito Santo vai falar conosco sobre esse assunto hoje, no nome de Jesus. Bem, Salmo 78, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Ele instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do seu Deus. Esse salmo é lindo, queridos. É um salmo que vai falar sobre a nossa pesca agora, mas a pesca geracional. Se eu sou um pescador, se você é um pescador de vidas, nós temos que entender que o tempo todo nós estamos influenciando pessoas. O tempo todo nós estamos alcançando vidas pela influência e pelo legado, pelo testemunho, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. A palavra fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E fala aqui que dentro da cultura de Israel, tinha que falar para os filhos dos seus filhos, que a geração que ia nascer ia contar aos seus descendentes os feitos do Senhor, os testemunhos que Deus tinha feito. Porque na verdade eles não contavam história, eles não tinham apenas uma história de Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. Deus é um Deus geracional e Deus é um Deus de relacionamento. Jesus, quando citava a respeito e revelava o Pai, lá em Mateus 22, 31 e 32, ele fala: nunca leste o que foi dito? Porque Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nós vemos que o Deus é o Deus de pessoas e é o Deus de gerações. É o Deus que tem propósitos geracionais. É o Deus que tem bênçãos geracionais. É o Deus que quer alcançar famílias. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que tudo passa. A vida passa tão rápido, como um conto ligeiro, como uma fumaça que aparece e logo desvanece. Uma geração vem, outra geração vai, e assim por diante. E a geração, elas vêm e vai, mas existe um propósito. Deus, dentro desse padrão geracional, de uma vida tão limitada que nós temos aqui na terra, Deus estabeleceu um padrão onde os pais, os adultos, conheceriam a Deus e seriam representantes de Deus para os seus filhos, para que os filhos crescessem conhecendo o Senhor e depois fossem um testemunho de Deus para os seus filhos. Então nós vemos que o papel dos pais era serem representantes do próprio Deus. Contar os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, os testemunhos de Deus, as próprias experiências com Deus. Eu entendo que nossa vida, todos nós falhamos como pais, mas eu me alegro que as coisas que mais marcaram o coração das minhas filhas, quando elas começam a contar algumas experiências que eu tive com Deus. E elas, quando chega algum amiguinho, alguma pessoa: papai, conta aquela experiência. Papai, conta aquela outra experiência. Porque os feitos de Deus é algo que marca. O que Deus faz é algo que marca. O nosso Deus não está preso à Bíblia. O nosso Deus está andando conosco todos os dias. E nós temos que entender essa importância.
A importância geracional, Deus colocou pais na terra, pais para darem limites, pais para ensinar princípios, pais para trazer correção, pais para trazer amor, significado, valorização, pais para darem destinos, pais para apontarem o potencial dos filhos, pais para revelar Deus para os seus próprios filhos, ensinarem os filhos nos preceitos de Deus e andarem no temor de Deus. Esse é o papel dos pais, e nós vemos que hoje há uma destruição de tudo isso. Na nossa cultura ocidental, nós não temos a valorização das gerações, nós não temos valorização de honrar as gerações passadas. Nós vemos na cultura oriental, principalmente cultura oriental antiga, era valorizado os pais, os avós, a cultura, os testemunhos, o Deus que servia, aquilo que aconteceu naquela linhagem, era passado de pais para filhos, aquilo era um tesouro. Na cultura ocidental nós vivemos mais ou menos nessa cultura moderna, cada um para si e Deus para todos. E nós nos desconectamos de gerações, desconectamos de pais, de avós, desconectamos de filhos, e vivemos uma vida pautada em nós mesmos, em nosso sucesso, naquilo que nós queremos alcançar. E nós vemos que nós estamos quebrando um princípio de Deus, que é ter uma família que vai transmitir um testemunho, que vai transmitir um legado. E o legado, amado, é mais do que você empurrar teus filhos para vir para a igreja, é mais do que ficar, pentelhando na cabeça deles, você tem que vir para a igreja, você tem que amar Jesus, ou trazer, pastor, vem orar aqui com meu filho, vem orar aqui com a minha filha. É muito mais que isso. Nós somos os principais pastores, influenciadores, nós somos as pessoas que Deus colocou na nossa casa. A palavra do Senhor fala que uma luz, se ela estiver no lugar alto, ela ilumina uma casa toda. Eu não preciso de oração de mais ninguém, eu não preciso que nenhum pastor venha profetizar. Uma luz colocada no lugar alto ilumina uma casa toda. Nós precisamos nos posicionar e entender o nosso papel, porque o nosso papel é de passar a geração a geração. Jesus, quando nós vemos as Escrituras, ele tem em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 16, uma linhagem paterna. A linhagem paterna de Jesus, começando lá de Abraão, indo até Davi, chegando até José e chegando até Jesus. Você vê a palavra de Deus dando importância a todas as gerações que passaram por Jesus. Nós vemos em Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38, na linhagem materna de Jesus, sendo mencionado desde Adão até Jesus. E mostrando dentro dessa linhagem a história de muitos que tiveram relevância. Por quê? Porque Deus faz isso? Porque Deus é um Deus geracional. Deus mostra o porquê Jesus nasceu naquela linhagem, quais foram os seus antecessores, as bênçãos que vieram até chegar em Jesus. Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que abençoa gerações. Deus é um Deus que nos fez para transmitirmos um legado aos nossos filhos. Amém, queridos? Estou falando nessa noite porque nós vemos uma luta intensa para destruir um dos principais princípios de Deus, que é a família. A família está sendo atacada de todas as maneiras. Atacada de todas as maneiras. Com violência, com abandono, com divórcio. Instituindo família o que não é família, ou destruindo aquilo que é família. Nós temos todo mundo sendo influenciado pela cultura judaica cristã. E eu pergunto, por que todo mundo foi influenciado pela cultura judaica cristã? Porque é uma cultura divina. E Deus é o Criador de toda a terra.
É por isso que a cultura judaico-cristã é uma cultura que permanece em toda a terra, está em toda a terra. Porque é do Deus de toda a terra que veio essa cultura. E essa cultura tem uma verdade, um princípio imutável, que é a família. Que é a família. E nós vemos que tudo que tem sido feito nesses tempos é tirar Deus da equação e destruir toda a estrutura familiar. Quebrar todo o legado geracional. Trazer desonra, desconexão, colocar pais contra filhos, filhos contra pais. Quando a palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus é que seja realmente o inverso disso. Malaquias 4, versículos 5 e 6, fala assim: que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha, disse o Senhor, e fira a terra com maldição. E depois, quando vai falar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 16 e 17, vai falar de João Batista. E fala assim, ele, João Batista, o menino que estava no ventre, ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos rebeldes, a prudência dos justos, para preparar para o Senhor um povo habilitado, um povo preparado, um povo no modelo de Deus. Para não confundirmos com o espiritismo, quando fala que o espírito de Elias viria antes de Jesus e vai vir, quando fala do espírito do poder de Elias, eu quero que você entenda, lá em 2 Reis capítulo 2, quando Elias foi tomado num redemoinho aos céus, amém, gente? Caiu a capa dele sobre Eliseu, porque Eliseu pediu a porção dobrada. E quando Eliseu feriu as águas igual Elias, e as águas do Jordão se abriram igual Elias, os profetas disseram, o espírito e o poder de Elias está sobre Eliseu. Elias estava vivo, e que era esse espírito? Era o ministério de Elias, era a unção de Elias, eram as características de Elias que estavam da mesma forma sobre Eliseu. Ele recebeu as mesmas características, a mesma unção e fez exatamente o dobro dos milagres, porque recebeu a porção dobrada. Então quando fala que o espírito de Elias estaria sobre João Batista, não está falando que Elias incorporaria em João Batista de uma forma mediúnica, não. A unção, as características de converter pessoas, de converter gerações, de restaurar gerações, estaria sobre João Batista do jeito que esteve sobre Elias. E esse mesmo unção, esse mesmo Espírito estará nos últimos dias, antes do grande e terrível dia do Senhor, que começa com o arrebatamento da igreja. Estará sobre a igreja o manto, o ministério, as mesmas características de um povo que vai restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que cesse a maldição da terra. Será que você está aqui? Converter coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é religar gerações, restaurar gerações, é trazer de novo a honra nas gerações, é colocar o coração na sua casa, na sua família, é sair dessa vida moderna egoísta e assumir o teu papel dentro da sua casa, de buscar a Deus, tanto que fala, converterá os filhos de Israel ao Senhor. Liga primeiro com o Senhor, e depois aqueles que estão ligados com o Senhor, eles se convertem aos filhos e os filhos aos pais. A primeira ligação, a primeira restauração é o nosso relacionamento com Deus. A segunda ligação, a segunda restauração é o nosso relacionamento dentro da nossa casa, dentro da nossa família.
Por mais que há responsabilidades pessoais, por mais que cada um faz as suas escolhas, porque nós vemos que Ezequias foi um bom rei, um rei maravilhoso. E Manassés, seu filho, foi o pior de todos os reis. Então existe também a escolha. Ezequias foi aquele que restaurou, fez a Páscoa 2 vezes. Teve o avivamento de Ezequias, restaurou a casa do Senhor, santificou os sacerdotes, santificou os levitas. Mas diz a palavra que o seu filho Manassés foi o pior de todos os reis, o pior de todos os reis. O pior de todos os reis. Então, mesmo às vezes nós nos convertendo, porque às vezes você fala assim: pastor, eu oro, eu amo, eu beijo, eu abraço, eu ensinei nos caminhos do Senhor, e ainda meu filho me dá trabalho. Há essa possibilidade também. Mas eu quero que você entenda que o nosso papel deve ser feito. Que essa carga não pode ser transferida, essa responsabilidade não pode ser transferida para ninguém. Não é ninguém que vai salvar a sua casa, a sua família. Jesus vai salvar a sua casa, a sua família, através do teu testemunho. É as tuas lágrimas, é a tua abnegação, é a tua intercessão, é os teus gemidos, é o teu testemunho, é a tua paciência. É isso que vai fazer a diferença dentro da sua casa e da sua família. Porque fala, transmite aos filhos o que ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais contaram, nós contamos aos nossos filhos. Nós contamos os feitos de Deus, a lei de Deus, os testemunhos de Deus. Então o maior legado que eu posso deixar, quando eu olho para o Salmo 78, é um legado espiritual. É uma herança espiritual. O que Deus é, o que Deus faz. Os princípios de Deus. Amém, gente? Quando há uma desconexão familiar, como existe nos nossos dias, ocorre um vácuo. As gerações enfraquecem. Quando há esse conflito geracional, quando não há esse amor geracional, quando não há esse testemunho geracional, nós vemos que os nossos filhos ficam mais suscetíveis aos ataques do inimigo. Aquilo que não é tratado numa geração, piora na próxima geração, se agrava na próxima geração. E às vezes, dentro da própria igreja, por quê? Porque a nossa preocupação às vezes é só alcançar Jesus, vir para o céu, frequentar uma igreja. Nós esquecemos que nós estamos aqui primeiro, para sermos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, para implantarmos o reino dele aqui na terra. O nosso papel não é você aceitar Jesus e frequentar uma igreja. O nosso papel é nós sermos como Jesus e nós implantarmos o reino de Jesus. Porque se Deus quisesse só te levar para o céu, a hora que você aceitava Jesus, Ele te matava. Ou quando os pastores iam batizar, já afundava e não tirava das águas. Pronto. Já está ali, ó, de roupinha branca, com os pecados confessados, o pastor te segurava e a gente, né, deixava uns 3 a 5 minutos, né, pastor Esteu? E já resolvia. Mandava todo mundo para o céu, encomendava as almas ao fiel Criador. Não é assim? Seria mais fácil. Mas o nosso papel não é ir para o céu. O nosso papel é trazer o céu para a terra. O nosso papel é mostrar Cristo para o mundo. O nosso papel é fazer diferença na nossa geração. O nosso papel é tocar essa terra com uma influência e mostrar para essa terra que um Deus vivo anda no meio do seu povo. Um Deus vivo fala com o seu povo. Um Deus vivo se relaciona com o seu povo. O nosso Deus, nós temos que contar os testemunhos de Deus, porque mandamentos de Deus é o que Deus ordena, testemunhos de Deus é o que Deus faz. Eu tenho que passar para a geração que está ao meu redor, eu tenho que passar para as minhas filhas os mandamentos de Deus, que Deus diz na palavra, mas os testemunhos de Deus, o que Deus faz na vida do papai e da mamãe, o que Deus faz na nossa história é o testemunho de Deus. É o que Deus faz em nós. É o que Deus é para nós. Como que Ele é presente em nós.
como Ele é o Deus vivo de um povo que é um povo vivo, que vai contar os testemunhos de Deus, os testemunhos dos feitos de Deus. Amém, queridos? E não é empurrar para profeta orar para os teus filhos. Pode vir, pode trazer para os profetas. Não é para empurrar para dentro da igreja. Pode empurrar para dentro da igreja, não tem problema não. Aqui é o melhor lugar para estar. Mas você tem que empurrar eles, que nem o apóstolo Pedro e João fizeram com aquele coxo. Olha para nós. Olha para nós. Você tem que chegar para o teu pai, para a tua mãe, e falar: pai, mãe, olha para mim. Chegar para os teus filhos: filhos, olha para mim. Olha para mim. O apóstolo Paulo, ele falava: sede meus imitadores, olhe para mim. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: Timóteo, o que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, homens que serão capazes e idôneos para transmitir para outros. Olha aqui de novo, o contexto geracional, o contexto de transferência. Timóteo, você ouviu de mim, você está sendo discipulado por mim, você vai discipular outros, e só vai discipular quem quiser discipular, porque o negócio não é receber, o negócio é dar. O negócio é influenciar uma geração. O negócio é influenciar toda a terra. Esse é o propósito. Amém, queridos? E eu não quero pegar aqui na vertente da maldição, porque senão não vou conseguir pregar até meia-noite. Mas eu queria pegar a vertente que todas as nossas atitudes fazem parte do nosso legado. Todas as nossas atitudes fazem parte do nosso legado. Porque nós achamos que o legado é o que nós falamos. E eu quero falar para você: todas as tuas atitudes estão interferindo nos céus e na terra. Eu quero jogar um pouco de responsabilidade sobre o teu ombro, para você sair daqui falando assim: Senhor, eu vou andar com mais temor a partir de hoje. Queridos, quando nós vemos a palavra do Senhor, em Gálatas 6:7, fala assim que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem semeia, isso ele colhe. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você não é livre para colher o que você quer. Você colhe o que você plantou. Ninguém passa a perna em Deus. O apóstolo Paulo falou: ninguém dá um jeitinho brasileiro em Deus. Tudo que você semear é o que você vai colher. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. E ele fala mais ainda, o próprio Jesus falou assim, toda palavra frívola, Mateus 12:37, toda palavra frívola, inútil, desnecessária, que o homem der, ele há de dar conta no dia do juízo. E muitos textos, Romanos 2, versículo 6, fala que nós seremos julgados por todas as nossas obras, todas as nossas atitudes. Eu quero falar para você que todas as nossas escolhas fazem parte do meu legado, porque o meu legado não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. E eu vou abençoar a minha descendência com aquilo que eu vivi. Eu vou abençoar a minha geração com a minha vida, e não com as minhas palavras tão somente. Queridos, eu quero falar que as nossas atitudes primeiro, as nossas escolhas primeiro, ela afeta a mim mesmo. Tudo que eu faço volta para mim mesmo. É por isso que eu preciso ser um homem de escolhas. Eu preciso pensar bem nas minhas escolhas. Mas eu queria falar mais, que tudo que eu faço também afeta o coletivo. Afeta quem está ao meu redor. Quando nós vemos a palavra do Senhor na antiga aliança, Saul, ele foi lá, quebrou a aliança, matou os gibonitas, a sua casa sofreu as consequências. O reino, 40 anos depois, o reino de Davi, houve 3 anos de seca, porque Saul quebrou uma aliança. Acã foi lá sozinho, roubou uma capa babilônica e uma taça de prata. Diz a palavra que ele e a sua família
foram tragados vivos, foram levados, a terra se abriu e eles foram levados para o abismo. Ali a tradução Seol, inferno. Uma atitude de uma pessoa afetou uma família. Nós vemos também um homem chamado Noé, em Gênesis 6, versículo 9. Fala que a terra toda estava corrompida, a terra toda estava perdida. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era íntegro e reto na sua geração, porque Noé andava com Deus. E a palavra fala que Noé andava com Deus, mas quem que foi salvo naquela geração? Noé e a sua família. Oh, glória a Deus! O que eu faço repercute na minha família, respinga na minha casa, toca a minha esposa, as minhas filhas, as minhas atitudes, a minha descendência, os meus futuros netos. Nós vemos que Deus é um Deus geracional. Em toda a palavra fala sobre isso. Quando nós vemos que Eli e os seus filhos, Eli não exortou seus filhos faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Diz a palavra que Deus deu um julgamento, que na casa dele as pessoas iam morrer cedo, que ia ter morte, que ia ser poucos os sacerdotes, e aqueles poucos iam ainda mendigar um trabalho para não passar fome. Passou-se nem 40 anos. Saul enlouqueceu, foi lá em Nobe, na cidade dos sacerdotes, e matou todos, deixando só Abiatar vivo. Aquela palavra se cumpriu. A gente vê que às vezes a consequência vem depois, mas a nossa casa, o que nós fazemos abençoa ou amaldiçoa a nossa descendência. Agora eu quero falar que o que nós fazemos repercute também no mundo espiritual. Quando Deus ele deu um julgamento para a antiga serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, Deus fala para a serpente assim: você vai comer todos os dias o quê? Quem lembra? Pó da terra, pó da terra. O homem, ele veio do pó, amém. Mas o homem ele foi feito para comer da árvore da vida e entrar no estado de glorificação, entrar no estado perfeito. Então nós vemos que o homem veio do pó, mas não voltaria para o pó. A palavra de Deus, quando fala que o homem voltaria para o pó, em Gênesis 3,19, foi quando Deus falou, ó, o castigo do pecado é que a tua natureza agora vai suar, vai sentir fadiga, vai sentir dores, vai sentir enfado. E você é pó e vai voltar para o pó. Quando Deus ele estabelece e fala que a natureza humana agora pecaminosa era pó. Deixou de ser uma natureza que ia entrar no estado glorificado, que eu não sei nem como é que vai ser esse corpo, mas não vai ser pó. Vai ser alguma coisa totalmente nova. Mas o que está querendo dizer aqui da serpente nessa linguagem simbólica? Porque Apocalipse 12, 9 fala assim, que essa antiga serpente é o mesmo que Satanás, é o mesmo que o diabo, é o mesmo do que todos os anjos caídos. Então fala que os anjos caídos, eles se alimentam todos os dias do quê? Do pó da terra. E quem que é a natureza que é pó da terra? É o homem caído. Isso quer dizer o quê? Que toda atitude minha, que está em contradição à vontade de Deus, tudo que eu estou pecando, eu estou alimentando os demônios. Se eu estou agindo com violência, eu estou fortalecendo os principados e os demônios de violência. Se eu estou sendo imoral, eu estou fortalecendo os demônios de prostituição, de adultério, de pedofilia. Porque a minha atitude, ela não repercute só em mim. Eu não faço só mal para mim. A minha atitude repercute na minha casa. A minha atitude repercute no céu. Jesus ele chega e fala assim, Efésios 4, 27, não deis lugar para o diabo. E fala para a igreja não dar lugar para o diabo. Então quando eu estou mentindo, eu estou fortalecendo os demônios do engano. Quando eu estou passando a perna em alguém, eu estou fortalecendo os demônios de corrupção. Mas o inverso é verdadeiro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Deus fará. Confia no Senhor.
Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Um Deus que aparece quando eu entrego, um Deus que aparece quando eu reconheço Ele, quando eu olho para Ele, quando eu pauto a minha vida, as minhas escolhas, olhando para Ele. Quando Ele é o meu padrão, o meu referencial, quando Ele é a motivação das minhas escolhas. Ele entra, endireita os meus caminhos, Ele entra e faz o mais, o além que eu não posso fazer. Então, quando eu amo, eu fortaleço os céus. Quando eu perdoo, eu fortaleço os céus. Quando eu adoro, eu fortaleço os céus. Quando eu sou justo, eu fortaleço os céus. Quando eu honro o que eu falo, eu fortaleço os céus. Quando eu sou um homem de oração, eu fortaleço os céus. Queridos, Apocalipse capítulo 8. Deixa eu ver o texto aqui, para não passar referência errada. Apocalipse 8, 3 a 5. Vai falar que existe uma salva cheia de incenso, que são as orações dos santos. E quando esse pote dourado se enche das orações dos santos, sabe o que acontece? Fala que ele é derramado com todo esse incensário na terra, e a terra começa a ter terremotos, ela começa a mexer, ela começa a movimentar, ela começa a mudar. Porque eu quero falar para você, com as tuas atitudes, você dá lugar para Deus ser Deus. E com as tuas orações, você dá lugar para Deus ser Deus. Se tiver um povo numa terra orando, Deus vai descer naquela terra. Se tiver um povo numa igreja orando, Deus vai descer naquela igreja. Porque o que eu faço, eu também dou legalidade para o Deus que eu estou servindo. Mas se eu estou pecando, eu estou dando legalidade para os demônios que eu não quero que tenham. Estou me fazendo entendido? Ele se alimenta da natureza caída, das escolhas caídas. E às vezes eu pergunto, por que estou passando essa luta? E alimentamos o diabo, e quando vem ali a colheita, quando vem a perseguição, a gente fala assim, por que Deus? Ainda bate o pezinho assim. Nós estamos alimentando quem? Se você alimenta o reino dos céus vai se mover em seu favor. Se você alimenta o reino das trevas vai se mover. É uma lei espiritual. Queridos, eu quero falar que o que nós fazemos repercute na terra. Quando Caim matou Abel, lá em Gênesis 4:10, o Senhor falou, Caim, o sangue do teu irmão está clamando da terra, Eu quero falar para você que a terra, ela vai sendo contaminada com os pecados também. A terra vai sendo contaminada com a violência, com os assassinatos, com os abusos, com a fornicação. A terra vai sendo contaminada. E chega uma hora que a terra se volta contra os seus moradores. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Quando Deus falava com Abraão, Ele falou assim, Abraão, a tua descendência vai ser peregrina em terra estrangeira por 400 anos. E Gênesis 15, versículo 16 diz assim, e a quarta geração vai voltar para cá, Abraão. Não vai poder voltar antes, sabe por quê? Porque a medida dos amorreus ainda não encheu. A medida do pecado, da iniquidade dos amorreus ainda não encheu. Então nós vemos quem que eram os amorreus. Eram os descendentes de Canaã, os descendentes de Cã, o filho de Noé, que envergonhou seu pai, desonrou seu pai, a maldição veio sobre Cã, veio sobre Canaã, veio sobre o povo dos amorreus. Mas o povo dos amorreus foram pecando. E quando Deus mandou Israel entrar, a terra já estava fazendo juízo com aquele povo, antes do juízo de Deus chegar. Queridos, eu quero que você só anote, vai estar gravado aqui no vídeo, Números 35, 33, Levítico 18, 24 a 28. Deus falando, a terra se contamina pelos pecados dos seus moradores. A terra vai se embriagando com a iniquidade dos seus moradores. E chega um ponto que a terra vomita sobre os seus moradores. A terra começa a jogar fora os seus moradores. Quando
chegou a hora do povo de Israel entrar em Canaã. Em Números capítulo 13, versículo 32, diz a palavra que por duas coisas o povo de Israel ficou assustado. Primeira, a terra está cheia de gigante. Nós somos como gafanhotos, eles são gigantes. Segundo motivo, a terra, Números 13, 32. A terra é uma terra que devora os seus moradores. Eu quero que você entenda que os espias entraram naquele lugar. E quando os espias entraram em Canaã, eles começaram a ver uma terra engolindo gente. Eu, na minha cabeça, eu fico a imaginar terremoto. Eu fico a imaginar vendavais. Eu fico a imaginar coisas desmoronando, montes desmoronando. Ou montanhas em erupção. Eu fico a imaginar algumas enchentes que transbordaram e alagaram, porque é terra que estava devorando, que estava matando os seus moradores. Eles falaram assim: a gente não pode entrar nessa terra. Primeiro, essa terra é cheia de gigante. E segundo, essa terra é uma terra que as catástrofes naturais estão destruindo os seus moradores. Mas Deus falou que isso aconteceria porque a medida vai enchendo, a terra vai sendo embebedada, contaminada, que chega uma hora que a terra começa a vomitar sobre os seus moradores. Daí você pode falar assim: ah, pastor, isso aí é Velho Testamento. Novo Testamento acabou esse negócio. Mateus 27, 25. É um texto bem conhecido, eu vou só citar. Quando Pilatos lavou as mãos e o povo judeu disse assim: caia sobre nós, falando a respeito de Jesus, e sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Eu fico arrepiado só de repetir isso. Mateus 27, 25. Caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Daí quando lá em Lucas 23, 27 a 30, diz a palavra que quando as mulheres que seguiam Jesus, viu Jesus carregando a cruz, elas começaram a lamentar e a chorar. E Jesus falou assim: ó, não lamente por mim, não chore por mim. Não chore por mim. Chore por vocês e pelos filhos de vocês. Porque vai chegar dia que bem-aventurado vai ser aquela que não vai ter filho. Vai chegar dias onde vocês vão querer que as montanhas esmaguem vocês de uma vez, para vocês terem uma morte rápida. Novo Testamento. O Mel Gibson, ele teve que tirar da Paixão de Cristo essas frases para não aumentar o antissemitismo, a perseguição contra os judeus. Ele teve que tirar. Foi falado numa entrevista que ele tirou essas frases para tirar ainda essa perseguição aos judeus. E nós vemos que, agora se você puder abrir em 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2. Versículo 15. Diz assim: os quais não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Está falando dos judeus aqui, tá? Ao ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Novo Testamento, Nova Aliança. Jesus fala assim, através aqui da inspiração do apóstolo Paulo: os judeus não deixam de pregar, mataram o Senhor, mataram os profetas, persegue agora a igreja do caminho. Eles estão enchendo a medida do pecado deles, e a ira de Deus está descendo sobre eles. E a ira de Deus veio no ano 70, Israel deixou de ser nação. Israel deixou de ser nação. Eu quero falar, queridos, que aquilo que nós fazemos repercute na nossa geração. Eu quero falar que às vezes a gente vê uma calamidade em algum país e fala assim: meu Deus, por que esse país passou por isso? Você vai ver que o Deus daquele país é Lúcifer. A religião oficial é o voodoo. E daí tem lá 700 anos, 800 anos que a religião oficial é o voodoo.
O que tem no país? Terremoto, maremoto, miséria. Você vê alguns lugares que fala, por que tem seca em alguns lugares? A palavra de Deus fala assim, que a idolatria faz com que os céus não deem a sua chuva. Não deem a sua chuva. Por que que Elias falou, sobre a minha palavra não vai chover 3 anos e meio? Porque Israel entrou numa idolatria tão grande na época de Jezabel. E Elias, conhecendo a palavra, falou assim, ó, porque eu conheço a palavra. E eu conheço o Deus que disse que a idolatria faz cerrar os céus. Eu quero declarar a minha palavra de fé. Por 3 anos e meio não haverá chuva sobre a terra. Então às vezes você fala, por quê? Ah não, por causa do vento, das montanhas. Quem criou os ventos? Quem dá ordem aos ventos? Mas a ciência explica diferente. Quem que criou a ciência? Quem é antes da ciência? E nós vemos lugares sendo restaurados. Lugares sendo restaurados quando tem um avivamento. Volta a dar fruto, volta a brotar água, volta a ter famílias restauradas. Quando chega o avivamento num lugar. Por quê, queridos? Porque o pecado, ele traz maldição na terra. Maldição na terra. Jesus, quando ele falava com a igreja de Tiatira, ele falou para a igreja de Tiatira, falou assim, ó, porque eu dei tempo para você se arrepender. Apocalipse 2, 21. Você não se arrependeu. Eu vou te pôr numa cama. Jesus falando. E vou matar os teus filhos. Uau! Graça. É o mesmo Apocalipse que mostra o cordeiro que tem as marcas da morte. Mas ele fala aqui, ó, eu dou tempo para se arrepender. Eu quero dizer, querido, que todo pecado tem uma consequência na terra, todo pecado tem uma consequência na família, todo o pecado tem uma consequência na geração. Então, quando você tem aquele ditado tão lindo e tão maravilhoso, eu sou dono do meu nariz e faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Não é isso? É a coisa mais famosa que a gente escuta hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Eu sou dono do meu nariz. Sim, você é dono do teu nariz. Mas o teu nariz está ligado com o nariz do teu irmão. O teu nariz está ligado com o nariz da tua família. O teu nariz está ligado com o nariz de Deus ou com o nariz do diabo. O teu nariz está ligado com os teus descendentes, com os teus sucessores. Então o que você faz não é apenas o que você faz é um legado. É um legado e Deus está chamando a igreja para entrar num legado de Cristo, num legado de santidade, num legado de temor do Senhor. E em cima dessa palavra você pode perguntar, mas pastor, por que Deus não faz justiça rápido? Por que Deus não pune rápido? Já que Deus pune, por que não pune rápido? Eclesiastes 8:11 é um texto que eu gosto muito. Pastora Sueli também gosta muito desse texto, que fala assim, porque não se executa logo o juízo de Deus, a sentença de Deus sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente inclinado a praticar o mal. Traduzindo, já que Deus não pune na hora que a gente erra, já que Deus não corrige na hora que a gente erra, a gente acha que podemos viver de forma inconsequente. A gente acha que podemos fazer tudo o que queremos fazer, sou dono do meu nariz, da minha vida. Mas fala que não se executa logo o juízo, mas o juízo, ele vem. Não se executa na hora o juízo, mas o juízo, ele vem. E é por isso, já que Deus é tardio em irar, já que Deus dá tempo para se arrepender, já que Deus é longânimo na sua essência, no seu caráter, nós vemos que as coisas não acontecem na hora. Às vezes não acontece nem com os nossos filhos. Quando Ezequias apresentou ali todo o seu reino, pisou na bola e apresentou todos os tesouros da sua casa, Deus falou assim para ele, olha Ezequias, porque você apresentou os tesouros da sua casa, os tesouros da casa de Deus, Babilônia vai vir, vai pegar tudo, vai destruir tudo. Daí Ezequias perguntou assim, vai acontecer nos meus dias? Deus falou assim, não. Ele falou assim, então essa palavra é boa. Quer dizer, é meus filhos que vão sofrer isso? Que ele se lasque. O que importa é que nos meus dias eu vou ter paz. Ele perguntou para Deus, Deus, eu vou ter paz nos meus dias? Pisando na bola assim? Deus falou assim, vai ter paz nos teus dias. É teus filhos que vão colher a consequência. Então essa palavra não é boa.
Tem gente que nem Ezequias. Está na loucura aí, vida louca, vida louca. Crente, vida louca. Crente sem consequência. Crente sem limite. Mas a fatura do boleto vem. A fatura do boleto vem. E eu quero que você entenda que quando fala dessa pesca geracional, é uma palavra que a pastora Iane pediu para pregar, e eu fiquei muito feliz, porque quando nós não confrontamos o pecado, as pessoas não conseguem sair do pecado. Se nós estivermos só trazendo palavras de motivação, ou palavras de esperança, só de coisas boas que vão acontecer no futuro, você vai ficar na zona de conforto fazendo o que você sempre fez. Mas eu quero falar para você, se você não mudar as suas atitudes, toda a tua atitude é uma semente. É por isso que a palavra fala que os homens de Deus andavam com Deus. Os profetas diziam: tão certo como vive o Senhor, cuja face eu estou. Homens de Deus estavam olhando na face de Deus. Homens de Deus não estavam aglomerados em algum lugar apenas para ser eclesia. Homens de Deus andavam apaixonados por Deus, porque Deus não nos chamou por uma religião, Deus nos chamou para um relacionamento. Um relacionamento no temor do Senhor, um relacionamento de santidade. Mas para nós estamos encerrando, a pergunta é: e agora, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Primeiro, nós precisamos, nessa pesca geracional, mudar nossa maneira de ser. Parar de semear contra os meus filhos. Parar de semear contra a tua família. Parar de alimentar o diabo que ele não merece. Para de dar comida para o diabo. Ele não é teu bichinho de estimação, não. Ele não é teu cachorrinho de estimação, não. Ah, é gostoso o pecado? É. Você está alimentando o diabo e ele vai te morder. É um cachorro feroz que vai arrancar pedaços de você. Vai alimentando ele para você ver o tamanho que ele vai ficar. Então a primeira coisa é você, para ser um resgatador, é falar: Deus, eu quero ter um legado, eu quero ter uma vida transformada, eu quero andar no teu temor, eu não quero apenas vir para a igreja, eu quero deixar um legado com a minha vida. E a segunda coisa, para nós estarmos encerrando, nós somos sacerdotes, amém? 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdotes. Apocalipse 5,10 fala que nós somos sacerdotes. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. O sacerdote, ele orava pedindo perdão pelos pecados do povo diante de Deus. Ele pedia perdão pelos pecados da sua casa diante de Deus. A oração sacerdotal não era para perdoar o pecado do sumo sacerdote. A oração sacerdotal era para perdoar toda uma nação. Ele entrava no Santo dos Santos e falava: Senhor, nós pecamos. Nós roubamos, nós mentimos, nós adulteramos. Nós, Senhor, temos adorado outros ídolos. Mas estou aqui, Senhor amado, pedindo perdão pelos nossos pecados, por essa nação. E fazia a oração de redenção, a oração sacerdotal. E essa oração do sumo sacerdote era carregada do sangue de um novilho, que representava o sangue de Jesus, que era derramado lá no propiciatório, quando ele fazia essa oração. O que eu quero falar para você? Lá em 1 João 1,5 fala que Deus é luz. E versículo 7 fala assim: quem anda na luz como Deus está na luz, tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando eu chego diante daquele que é a luz, quando eu me exponho, quando eu exponho a minha família naquilo que ela está errada, quando eu exponho a minha cidade naquilo que ela está errada, quando eu exponho a minha igreja naquilo que ela está errada, quando eu exponho a minha nação naquilo que ela está errada, e faço a oração de Neemias, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 13, ou a oração de Daniel, capítulo 9, Deus, nós pecamos. Eu, meus pais, a minha geração, a minha família, nós temos pecado.
Nós temos errado assim, Senhor. Nós temos transgredido. Nós temos nos afastado do Senhor. Mas tua palavra fala que quando nós confessarmos nossos pecados e quando nós nos voltássemos ao Senhor, o Senhor nos perdoaria do alto céus. O Senhor nos ouviria, Senhor, do alto céus. Perdoaria o nosso pecado, sararia a nossa terra. Deus, estamos agora aqui representando, como sacerdote, represento a minha casa, a minha família. A minha geração, Deus, que desviou, que transgrediu, que roubou, que quebrou, Deus, palavras, que voltou atrás no que disse, que quebrou aliança. Deus, a minha família que abandonou, que desviou da fé. E eu venho pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados. Eu sou parte da minha família. Eu sou parte dessa igreja. Eu sou parte dessa cidade. Eu sou parte da nação brasileira. E eu posso me colocar como juntamente com o coletivo, e fazer oração sacerdotal. Porque quando eu me coloco diante da luz, fazendo a oração da restauração do Deus da luz, o sangue de Jesus, ele vem remindo, resgatando e restaurando todas as coisas. O sangue de Jesus vem limpando a minha casa, vem tirando a legalidade que o diabo tinha. Houve sangue do pecado, da transgressão na terra. Mas quando eu me coloco pedindo perdão pelos pecados dessa terra, eu estou trazendo um outro sangue. Um sangue superior. Um sangue eterno. Um sangue que restaura todas as coisas. Um sangue que traz vida de volta onde tem morte, porque o sangue de Jesus era a própria vida de Deus que foi dada por nós. A terra pode estar embriagada de morte, de pecado, mas quando eu estou na intercessão, na luz, o sangue, a própria vida de Deus desce na terra, e a terra começa a ser restaurada. Deus, ele fala para você, querido, que você foi chamado para ser um resgatador, alguém que vai fazer uma pesca geracional. Primeiro, tendo um testemunho de vida, um relacionamento com Deus, no temor de Deus, para que a tua luz alcance a tua casa. E segundo, você vai representar a sua família, vai representar a tua cidade, o teu país, a sua igreja, e vai fazer a oração sacerdotal. E o sangue resgatador vai sarar a terra. O sangue resgatador vai sarar a terra. Sabe, Deus está falando para você, para de brincar com o pecado. Eu sei que não é uma mensagem gostosa de ouvir, nem estou vendo ninguém dando glória a Deus, mas para de brincar com o pecado. O pecado não é o teu amigo, e o diabo se fortalece com ele, e ele vem contra ti. Ele vem contra os teus pequeninos, ele vem contra os teus netos, ele vem contra os teus filhos, contra as tuas filhinhas. Você quer isso? Você quer que a tua geração colha? Então vamos amar a nossa geração. Vamos servir nossa geração. Vamos interceder pela nossa geração. Vamos nos converter à nossa geração. Vamos dar um testemunho para a nossa geração. Vamos deixar um legado de santidade para a nossa geração. Porque a minha vida com Deus é o maior legado que eu posso dar. Não é só a minha fé e as minhas palavras da Bíblia decorada, mas é aquilo que eu vivo diante de Deus no secreto. É o maior legado que eu posso deixar para as minhas filhas, para os meus netos e para a minha geração. Porque legado é vida. Herança é aquilo que você pode palpar, mas legado é vida. E Deus está procurando pessoas que vão deixar um legado para a sua geração. Vamos se colocar em pé, queridos. Feche os teus olhos agora. Nós colocamos os nomes ali, e glória a Deus pelo ato profético. Nós colocamos os peixinhos ali na rede, glória a Deus. Mas eu quero que você faça um compromisso. Senhor, eu vou pegar
e vou amar os meus peixinhos. Eu vou dar testemunho para os meus peixinhos. Eu vou pedir perdão pelos pecados dos meus peixinhos. Eu vou apresentar Deus sem palavras para os meus peixinhos. Eu vou entender, Deus, que a minha vida vai dar legalidade para o Senhor aparecer na minha casa. E a única coisa que a minha casa precisa é que o Senhor apareça. Na verdade, a minha casa precisa que eu diminua, que o Senhor apareça. Então eu vou, Deus, entrar nesse lugar de amar, de testemunhar. Mas eu vou entrar nesse lugar de oração. Para que a minha casa seja tocada pelos céus. Eu quero que os meus filhos, as minhas filhas, os meus netos tenham o testemunho de Deus. Aquilo que Deus fez na minha vida vai fazer o dobro na minha geração. O nosso teto vai ser o piso da nossa geração. Até onde nós chegamos vai ser só a plataforma da onde eles vão continuar. Fecha os teus olhos, querido. Você é um cristão. E Deus está falando para você hoje. Deixa Deus ser Deus. Coloca o diabo no lugar dele. Não alimente mais ele. Lembra do teu pecado e fala: Senhor, me perdoa, porque esse pecado, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra mim. Eu peco contra a minha família. Eu peco contra o meu casamento. Eu peco contra as minhas filhas. Eu peco contra a minha igreja, meu pecado. Eu peco contra a minha cidade, contra a minha nação. E eu peco, Senhor, fortalecendo os demônios de destruição. E eu não quero mais fazer isso, Jesus. E eu sei que só a Tua graça pode me libertar. Só a Tua graça pode me transformar. E eu quero hoje, Senhor amado, que essa graça libertadora venha. Porque eu quero fazer uma pesca geracional. Eu quero ser um instrumento do Senhor na minha geração. Quando toda geração estiver corrompida, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, que o Senhor possa me encontrar agindo diferente, pensando diferente, por um motivo só, porque eu estou andando com o Senhor. Deus, eu oro, Senhor amado, para que homens e mulheres que andam com o Senhor tenham os olhos abertos, ó Deus amado, nessa noite. Eu oro, meu Senhor amado, que os olhos sejam abertos, para que teu filho e a tua filha possam entender a gravidade de uma coisa tão banal e tão gostosa que é o pecado. Que eles possam entender, Senhor, como que isso é nocivo, destruidor da terra, do solo, das gerações. E possa, Senhor amado, por esses motivos, e principalmente por ferir o teu coração, ter um arrependimento genuíno e voltar para o Senhor. Porque aqueles que se convertem, Deus, para os pais, aqueles que se convertem para os filhos, primeiro se converteram ao Senhor. E eu oro, Deus, por uma geração, Pai, nessa noite, que vai ter o coração convertido ao Senhor. Meu Deus, eu te louvo. Eu vejo uma pomba voando aqui, Pai. Tem uma pomba voando sobre a igreja, Senhor. Pai, eu sinto um vento, Senhor, passando, Deus, pelas minhas orelhas. Deus, o Senhor está movimentando algo aqui. O Senhor está movimentando algo aqui, papai. Pessoas que estavam presas, que não conseguiam sair dos mesmos hábitos. Pessoas que estavam distantes e não estavam mais se importando com a vida pecaminosa. Deus, o teu Santo Espírito está vindo agora. Está libertando essa mulher, libertando esse homem. Essa chama que estava quase se apagando está sendo agora acesa de novo. Está queimando de novo hoje. Deus, tem uma chama que está queimando de novo hoje. O Espírito Santo está colocando uma chama de vida, uma chama de fé, uma chama de graça, uma chama de santidade. Meu Deus, o Senhor está constrangendo algumas pessoas, não para jogar condenação, porque o Senhor não nos condena, mas o Senhor nos chama para pureza.
O Senhor nos chama para um caminho excelente, onde Deus, o inimigo não pode nos tocar. O Senhor nos chama para debaixo das tuas asas, onde Deus, amados abutres, não vão nos tocar, porque nós temos a proteção do Senhor. Santidade é proteção, santidade é amor, santidade é gratidão, santidade é resposta a um Deus que nos ama. Santidade é a graça de Deus num coração que está rendido. Santidade é a resposta do céu para aquele que chora, para aquele que se quebranta e fala: Deus, me liberta de mim mesmo, me liberta desse vício maldito, me liberta dessa prática imunda. Eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais. Deus, e aqueles que com coração sincero estão orando nessa noite, receba uma graça empoderadora, uma graça santificadora, porque esse culto não é culto de palavra. Nós estamos diante do Deus vivo, que está derramando uma unção para a transformação de pessoas nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero que você, nesse louvor, você põe a mão no teu coração, e você, na hora do louvor, peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo o que o Senhor quiser, mas não me deixe sair do jeito que eu entrei. Faça o que o Senhor quiser comigo, mas não me deixe sair do jeito que eu entrei. Enquanto você estiver adorando, deixa a mão no teu coração como um ato assim: Deus, não deixe eu sair do jeito que eu entrei. Não deixa, Senhor, faz o que o Senhor quiser, fala, mostra, me convence, planta dentro de mim, me dá força, mas não me deixa sair do jeito que eu entrei. Vamos adorar o Senhor com essa oração, com esse desejo, no nome de Jesus.